Pensar em quem vai nos substituir numa atividade é falar de finitude, mudança de vida. Assunto delicado e desafiador. Hoje a gente começa uma pequena série sobre sucessão familiar no campo. E na primeira parte eu visitei 3 grandes produções de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. É tabu para muita gente, né? Mas é a vida, né? É a realidade e, mais importante, os negócios não esperam a família se resolver. Para esse processo, o setor de cana-de-açúcar trouxe os produtores para a sala de aula. Na academia de sucessão entra quem recebe e quem passa o bastão. Hoje é dia de formatura para essa turma. Os alunos e alunas aqui fazem parte de famílias que há várias gerações cultivam muitos dos quase 9 milhões de hectares de cana espalhados pelo Brasil. Nossos personagens da vida real são Letícia, Luciana, Marcela e o pai dela, Bruno. São eles que acabam de se formar na Academia da Sucessão. Trabalharam vários aspectos do problema. Temas jurídicos para discutir aspectos societários, aspectos tributários, temas psicológicos, comportamentais, e para que a gente tenha uma harmonia ao longo do processo sucessório, é um tema fundamental. A ideia do curso veio da Orplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Atualmente, 32 associações do Brasil todo. E foram os próprios produtores de cana que sentiram a necessidade de pensar na longevidade do negócio. Esse é um diagnóstico que a gente já vinha mapeando há cerca de 8, 10 anos, né? A gente percebeu a idade média dos produtores aumentando e a gente viu que isso poderia ser um risco grande para a continuidade da atividade. E além disso, os produtores começaram a vir com alguns relatos falando: poxa, eu estou com um problema de sucessão em casa, meu filho vai virar dentista, minha filha é advogada, o meu é médico e ninguém vai tocar a atividade, então ele vai vender aquilo. Uma grande indústria bancou o curso, de olho nos futuros clientes. A gente já tem relações muitas vezes com os fundadores, como a gente mantém essa relação comercial também com todos esses sucessores, para que a gente continue contribuindo para que haja uma maior produtividade da cadeia com essas soluções todas, não só de sementes, mas também defensivos, biológicos, bioestimulantes. E os produtores se beneficiaram dos conhecimentos adquiridos. Sem o curso seria mais difícil, porque a gente não teria o norte para seguir. O diploma recebido marca só o começo do aprendizado. Todos saem daqui com uma importante e difícil lição de casa: implantar os conceitos em suas propriedades e se tornarem, na prática, os sucessores. Para ser um herdeiro, basta ter pais com patrimônio e você recebe os bens. Já para ser um sucessor, é preciso estar preparado para herdar os negócios construídos por gerações passadas. Com aptidão e conhecimento, dá até para manter esses negócios e fazer com que eles prosperem. O problema é que, em muitos casos, essas atividades familiares não estão estruturadas como uma empresa. É o que aconteceu nessa fazenda no município de Platina. Aqui o proprietário Bruno, que nós conhecemos no curso de sucessão, está em plena atividade. E você não tem vontade de parar? Ah, de jeito nenhum. Para curtir a vida? Ah, não. A gente curte a vida aqui, né? A fazenda tem criação de ovelhas, mas a principal atividade é a cana. São cerca de 500 hectares de lavoura, numa propriedade herdada depois da morte dos sogros de Bruno. Não houve sucessão porque foi uma coisa repentina, né? Então a gente meio que assumiu, meio que no tranco. A Márcia tinha o trabalho dela, eu tinha o meu, então houve uma certa dificuldade no início até a gente começar de fato a tocar isso daqui. Bruno e a mulher Márcia são fisioterapeutas. Têm 3 filhas. Além da Marcela, advogada, que nós conhecemos também no curso, tem a Gabriela e a Amanda, ambas médicas. A formação das filhas foi algo de que o casal fez questão. Meu pai, ele não pensava em ter as filhas tomando conta da fazenda. Naquela época, mulher no agro, difícil, não existia. Então eu acabei criando minhas filhas assim também, dessa maneira. Falava para elas: eu quero que vocês tenham uma profissão, que vocês se realizem nessa profissão.
Como Márcia, as meninas passaram a infância visitando a fazenda. Os pais imaginavam que no futuro elas arrendariam as terras e achavam o assunto sucessão ainda distante. De repente, aí alguns anos atrás, a Marcela nos procurou dizendo que gostaria de estar iniciando esse processo de sucessão, gostaria de conhecer um pouco mais do agro. Foi realmente uma grande surpresa. Tirou a gente da zona do conforto, né? E aí realmente a gente está indo para essa questão da sucessão envolvendo todas as filhas. Eu nunca fui 100% realizada, e aí eu sempre quis dar um jeito de entrar no agro. E aí meu pai falou, ó, você está aí em São Paulo, ralando, então já que você quer mesmo entrar no agro, vem para aprender com a gente, vem para aprender na fazenda. Foi indo a ideia. E aí, o que você está fazendo? As planilhas? Com o pai por perto, Marcela não vai aprender no tranco. Vai ter o apoio de quem já domina o assunto e, ao que parece, vai ainda ajudar a melhorar o processo. Isso tudo, como eu falo sempre, anotado em papel de pão, a maneira que a gente faz para poder entender. A gente precisava colocar isso aqui no computador. Foi para sair da anotação no papel de pão e das reuniões nada profissionais que aconteciam dentro da caminhonete a caminho de algum lugar. Tem que fazer um estudo, tem que fazer uma análise. Que Marcela e Bruno fizeram o curso de sucessão e aprenderam que a fazenda tem que ser tratada como empresa. Todas as propriedades, toda a terra, toda a fazenda está num CPF. A gente fala que esse CPF está desprotegido. Então, por exemplo, às vezes você tem algum outro problema pessoal ou alguém da família tem uma dívida em algum lugar, nem precisa ser muita coisa, bloqueia tudo. Então você não consegue mais ter atividade na fazenda. Até alguns anos atrás a gente usava uma conta só para fazer todas as despesas, né, da fazenda e também as despesas pessoais, as despesas da família. Agora, desde 2023, isso separou. Então aí já tem uma grana que a gente chama lá de Prolabore, que vai para uma conta especial, que a gente usa para todas as despesas fora da fazenda. E ficou a conta da fazenda, né? Então aí agora eu já sei até quanto custa a minha cerveja. Não tira mais a cerveja da conta da fazenda. Já não tira mais, aí já ficou mais difícil. Enquanto a burocracia vai avançando, Marcela vai aprendendo sobre a lavoura. Para treinar na prática, ela vai tocar uma área de cana dentro da propriedade. Então eu vou ser a gestora desses 20 hectares. Então eu vou cuidar do solo, eu vou cuidar do plantio, vou ter que anotar tudo nas planilhas, fazer o controle. E aí durante os anos que a gente tiver corte, aí eu vou fazendo todo esse acompanhamento, até para eu poder aprender. Vai ter a parceria do pai e do funcionário antigo que trabalha na fazenda desde a época do avô dela e está apostando na nova chefe. Ela teve estudando, né, com conhecimento lá fora, coisa que os avós naquela época não tinham, né? Então já está querendo até dirigir trator também, colhedora, né? A gente vai ter que começar a ter mais paciência um com o outro para ouvir, para entender, pelo bem do processo de sucessão e pelo bem da sustentabilidade do nosso negócio. O agro não é só uma carreira profissional, não é só algo que a gente rala, que a gente trabalha, que a gente tem o nosso sustento. O agro também é a proximidade, ter a minha família unida, ter o privilégio de poder trabalhar com os meus pais, com as minhas irmãs, tem um valor emocional, sentimental também. Da transição suave dos Leone, vamos a outros casos um pouco mais complexos. Mas isso no próximo bloco. Até lá! Na segunda parte da reportagem sobre sucessão familiar no campo, a Ellen acompanhou casos mais difíceis. Nelson, tem fazenda onde até 5 anos atrás o planejamento estava numa pasta debaixo do braço, nada era compartilhado. Em outra, o processo de sucessão nem começou, o luto chegou antes. É cana que não acaba mais. Essas terras, no município de Novo Horizonte, em São Paulo, também estão em processo de sucessão. Essa fazenda e uma outra área da mesma família somam quase 1.000 hectares de cana. Depois da morte do dono, em 2020, a divisão das terras foi parar na justiça porque não houve um acordo entre os herdeiros e todo o canavial acabou sendo arrendado para uma usina. Restaram as seringueiras
e a área onde vem sendo feito o replantio da mata, destruída por um incêndio em 2021. Enquanto o inventário não se define, máquinas ficam paradas no galpão e o estoque de adubo corre o risco de perder a validade. A árvore genealógica da família proprietária é orgulho da Luciana e da mãe Eliane. Foi o casal César e Paulina que comprou as terras no começo do século passado. Não eram valorizadas, eram terras, vamos dizer assim, que ninguém queria. Né? Que eram terras brutas, né? Eram brutas. Que precisavam ser trabalhadas para que existisse uma produção dela. Dona Eliane é a viúva do último proprietário. Ele assumiu o comando da fazenda no susto, como conta a filha Luciana, mais uma ex-aluna do curso de sucessão. Ele assumiu quando ele tinha 18 anos de idade. O meu avô teve um problema de saúde muito grave, se manteve vivo, mas ele teve que trazer para si todas as responsabilidades que era do meu avô, que tinha mais idade. Dona Eliane, quando jovem, tinha uma carreira em São Paulo como analista de sistemas na década de 70 do século passado, quando decidiu largar tudo para se casar com o já produtor rural Abílio. Mas ela não virou apenas mulher de fazendeiro. Como eu queria aprender, eu peguei e comecei a fazer cursos. Aí fiz cursos na Exalc e aí comecei a acompanhar plantio. Dona Eliane virou produtora rural junto com o marido. Todos os filhos saíram para estudar fora. Luciana, por exemplo, é formada em administração, mas não é de hoje que pensa em ajudar a tocar os negócios da família. Quando eu me formei, eu voltei toda contente, falando para ele que agora eu estava voltando para trabalhar com ele. Mas ele achou melhor não. Daí eu brinco, mas ele falou assim, pega seus pães de bunda, volta para São Paulo e vai aprender a viver, para depois você voltar. Segundo mãe e filha, a produtividade da fazenda é acima da média do Brasil, 102 toneladas por hectare, enquanto que, de acordo com a Conab, a média nacional esse ano ficou em 79 toneladas. O problema é que a gestão de áreas tão produtivas ficou desorganizada com a morte repentina do proprietário, aos 73 anos. A gente fala que se a gente pudesse, a gente pediria para todo mundo, por favor, para todos os sucedidos, fazerem um processo de sucessão. Porque o sofrimento para fazer uma sucessão abrupta, ele é muito, muito forte. Não só um sofrimento na parte financeira, mas também na parte familiar. Você tem que lidar com o luto e ver a parte prática, o que obviamente complica muito mais o negócio. Dona Eliane sofreu o luto pelo marido, a divisão da família e a perda da sua ocupação. Em função do arrendamento das terras, está afastada da propriedade há mais de um ano. Arrendar não é o meu feitio. Eu sempre trabalhei. Eu sempre quis que isso melhorasse cada vez mais. Então eu tenho um amor muito especial por isso daqui. Eu gostaria de ver todos os meus filhos trabalhando na terra. Eu acredito no trabalho. Seguimos para outra região do estado, para visitar mais uma família com tradição na cana. Quando se fala em sucessão, é normal existirem opiniões diversas entre os envolvidos. Agora, imagine um processo em que existem 5 pessoas a serem sucedidas e 16 primos a herdarem a terra. É a história nessa fazenda em Capivari, São Paulo. Dá muita briga entre os primos? Um pouco. Um pouco. Mas é normal. De vez em quando, vamos falar a verdade, uns arranca-rabo, mas depois nós conversa, se entende e faz o negócio fluir. Ah, tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil, que não combina muito bem. Aí estão os 5 irmãos a serem sucedidos, os Sgariboldi. Eu sou do Urbalino. Ângelo. Zé Roberto. Reinaldo. Cláudio. Eles têm entre 60 e 75 anos e todos passaram a vida na lavoura. A gente ia na escola, quando voltava meio-dia, ia trabalhar. Se não fosse na roça, tinha de bulhar milho, tinha de carpir banana, pomar. O meu pai criou 9 filhos, 5 homens, 4 mulheres, com 64 hectares de terra. Hoje são 8.700 hectares de cana, 1.000 em terras próprias e o restante em áreas arrendadas.
Pegando no pesado, os irmãos aprenderam na prática e a sucessão foi natural na família. Mas junto com o aumento na área cultivada, vieram maiores responsabilidades e agora foi preciso planejar melhor. De imediato a gente achou até uma coisa, sabe, diferente. A gente não era acostumada, né? Só nós fazia, tocava assim. Então a gente pegou 5 filhos, um de cada um, colocou e estamos passando para eles. Claro que os outros, todo mundo trabalha na mesma empresa, mas a gente está passando cada um para si, para ser representante do pai um dia que o pai não estiver mais aqui. E assim, escolhidos os representantes de cada um, começou a transição. Eu sou o Ricardo, Denis, Tatiane, Rosinei, Cristiano. Os futuros sucedidos parecem satisfeitos. É todo menino da roça. Tudo menino bom. E as 2 meninas que fazem o escritório. As 2 meninas são a Letícia, que já conhecemos, e a irmã Patrícia, que também fez a Academia de Sucessão. Letícia explica como os 5 irmãos dividiram as terras que sempre trabalharam juntos de uma forma justa que evitasse briga. Então eles pegaram as propriedades próprias que a gente tinha, colocou em 2 potinhos, umas boas, as melhores, e as outras um pouquinho inferior, no outro potinho. Aí cada um tinha que pegar um papelzinho de cada potinho para ser a sua propriedade. Foi isso que eles fizeram. Aceitou cada um a sua e foi feita a divisão dessa forma, que é o que eles colocaram dentro da nossa holding patrimonial hoje, que é a nossa proteção do patrimônio, que foi o primeiro passo que a gente deu, foi protegendo a propriedade individual de cada um, mas todas pertencem ao grupo. Uma holding é uma estrutura jurídica criada para gerenciar todo o patrimônio e os negócios da família. Para dar esse passo, os Sgariboldi contaram com ajuda. A gente tem um consultor contratado, né? A gente faz uma reunião uma vez por semana e a gente tenta incluir os sucessores nessa reunião, junto com os fundadores, para chegar no meio comum. Até antes de ter esse consultor, eles tomavam as decisões e a gente tinha que acatar e ponto, né? Agora não, eles perguntam antes. 12 primos têm funções dentro do grupo, no escritório e em cada área do campo. Do preparo do solo, passando pelo plantio, manutenção das máquinas, até a colheita. O bom do fato de ter muita gente na família é que cada setor tem um proprietário olhando. Tem o olho do dono ali, fazendo o negócio andar, fazendo caminhar, vendo o que está precisando, o que não está. Tem que ter alguém de olho. Hoje eles dizem que olham o serviço, coordenam sem funcionários, mas se precisar sabem fazer porque cresceram na terra e foram vendo a chegada das mudanças. Os velhos aí conseguiu chegar até hoje, bem dizer, sem tecnologia nenhuma, só no pensamento. Hoje a gente ainda tem a tecnologia a favor da gente, né? Se a gente souber usar, aceitar ela, né? Aí a gente acha que pode ser um pouco melhor. Os mais jovens estão incorporando a tecnologia. Trazem energia renovada para o trabalho e também muitos novos herdeiros. Num dia não muito distante, pode ser a Lara, de 7 anos, a olhar os trabalhadores em todo esse canavial, ao lado dos, até agora, 25 primos. Que a gente trabalhou, tá deixando em boas mãos, sabe? Isso daí pra gente é uma alegria. Só querer tocar direitinho, já tá montado para eles. Que o mais importante é a comunicação. Se fizer tudo certinho, cada um seu papel, acredito eu que dá certo. O lado bom é a família, né? Todo mundo trabalhar unido aí e crescer. Crescer.